Que aí agora a gente pode passar então para a parte 2, que é a parte dos julgados, porque alguns julgados saíram falando perifericamente sobre esse assunto, porque até onde eu sei, você me confirma, não existe um julgado que aborde, assim, estrito sensu esse assunto, né? Então, só de uma forma periférica, mas que as pessoas confundem achando que esse princípio não existe mais e que não é bem assim. Então, explica um pouco essa questão dos julgados. Não precisa entrar no julgado, mas explica um pouco pra gente. Olha, Camila, vou tentar explicar assim. Os julgados que eu pesquisei a respeito dessa matéria, né, eles não abordam realmente o assunto de forma objetiva. O primeiro julgado que é muito veiculado nessa matéria é um julgado do Rio Grande do Sul, em que o Estado do Rio Grande do Sul tinha editado uma norma, uma lei de âmbito estadual, né, em matéria ambiental, que proibia a importação de produtos agrícolas sem uma determinada análise química daquele produto agrícola dentro do estado do Rio Grande do Sul. Essa lei estadual ela foi considerada inconstitucional pelo STF, num julgamento que ocorreu, não pela impossibilidade do estado do Rio Grande do Sul editar uma lei mais restritiva, proibindo a circulação de mercadorias no seu estado, sem antes aquele procedimento de análise técnica do produto agrícola. Não, o julgado ele decidiu pela impossibilidade do Estado, porque esse assunto seria um assunto de comércio exterior. E comércio exterior não está na competência do Estado do Rio Grande do Sul para legislar, está na competência privativa da União. Então, o Estado do Rio Grande do Sul, ao auditar aquela lei estadual, ele invadiu a esfera de competência de um outro ente federativo, a União Federal. Então, foi por causa disso que a lei do Rio Grande do Sul foi julgada inconstitucional, e não pela impossibilidade do princípio do indúbio pro natura. Então, André, na verdade, nessa decisão, assim como na outra da palha da cana, gente, se vocês quiserem ver, o André escreveu um texto sobre isso no LinkedIn, eu vou deixar o link aqui nos comentários para vocês verem com mais detalhes. O julgador preferiu olhar a questão da divisão de competência e não a questão de ser ou não ser mais restritivo. Por isso que a gente fala que não tem um julgado que aborde isso especificamente. Mas aí veio um julgado do Código Florestal para jogar uma duvidazinha e deixar a gente com dúvida, continuar com dúvida. Né, André? Camila, quando o ministro Luiz Fux ele analisou a constitucionalidade ou não de determinados artigos do Código Florestal, ele citou uma decisão por ele mesmo tomada, né, no caso em que ele analisou a constitucionalidade de uma lei municipal em face de uma lei estadual. Eu me refiro ao município de Paulínia, no estado de São Paulo. O município de Paulínia editou uma lei que proibia a queima de palha de cana-de-açúcar no perímetro municipal, enquanto que no estado de São Paulo existia uma lei em que estabelecia um cronograma para a cessação dessa mesma atividade. Ou seja, enquanto o estado estabeleceu um cronograma, o município foi mais restritivo e proibiu de uma forma geral e imediata a queima de cana-de-açúcar no município, né? O ministro Luiz Fux, ao analisar essa questão, ele determinou a inconstitucionalidade da lei municipal em face da lei estadual, porque o município não teria competência para legislar sobre um assunto que, no entender dele, seria de predominância de interesses regional. Ou seja, da mesma forma que o julgado anterior, o município de Paulínia estaria invadindo a esfera de competência do Estado de São Paulo ao legislar uma lei. Então, o que eu quero dizer para vocês? Existe o princípio do indúbio pro natura, tá? Mas toda vez que o STF foi chamado a analisar determinados assuntos, ele não decidiu pela restrição ou pela ampliação de uma lei mais restritiva em matéria ambiental, prevalecendo-se do princípio. Ele sempre analisou aquela determinada decisão sob o prisma constitucional de distribuição de competências. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que toda vez que um município ou um estado for legislar em matéria ambiental e ele invadir esfera de competências de outro ente da federação, essa lei vai ser julgada inconstitucional
mesmo que ela seja mais restritiva em matéria ambiental, mas não porque ela está sendo mais restritiva em matéria ambiental, e sim porque ela está invadindo a esfera de competência de outro ente da federação, entendeu? Então, o princípio do indúbio pro natura, ele continua valendo no direito ambiental brasileiro. Os julgados que abordaram, ainda que lateralmente, essa matéria, não concluíram pela invalidade do princípio do indúbio pro natura, e sim analisaram a questão sobre o outro prisma, esses dois prismas que você acabou de traduzir bem para mim, né? O prisma da limitação que a União dá ao legislar sobre uma determinada matéria e o conflito aparente de normas no que tange ao princípio da predominância de interesses. André, acho que essa explicação final foi perfeita para a gente entender onde é que paira essa dúvida. Infelizmente, acho que a dúvida vai parar ainda um pouquinho mais, né? Até que isso seja julgado de forma objetiva, mas eu acho que deu para a gente entender de onde é que vem e qual é a explicação para isso. Muito obrigada mais uma vez e eu vejo vocês na próxima semana. Tchau, pessoal. Um abraço.